Hoje eu vou falar sobre conselhos poderosos para a família, né? E a gente apanha um pouco quando fala sobre família, porque é um desafio muito grande. Não há um lugar maior que você possa crescer que não seja a família. E a ideia é que a gente receba cura, receba o perdão de Deus hoje, para sarar e nos inspirar na nossa família. Colossenses capítulo 3, verso 18, diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Pai, fala conosco, fale ao nosso coração, aplica a tua palavra à nossa mente, ao nosso coração, nos dando direção e clareza, em nome de Jesus, amém. No Novo Testamento, Paulo fala de família em vários pontos, em várias cartas ele aponta esse caminho, mas nessa passagem ele engloba todo mundo. Ele fala do relacionamento da esposa com o esposo, do esposo com a esposa, dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. E ele dá uma direção muito clara para isso. Ele vai apontando caminhos, e quando ele fala de sede submissas, não é uma ideia de subserviência, uma esposa que ela é a serva, a escrava do marido, né? Mas fala de alguém que está junto na mesma missão. Eu sempre gosto da ideia de submisso, estar junto na mesma missão. A esposa está junto com o marido na mesma missão. E ele diz que essas mulheres devem receber o amor do marido, e eles devem amá-la como Cristo amou a igreja. Ele vai estabelecendo aqui esses relacionamentos, e que de certo modo são conselhos também que a Bíblia apresenta para nós na nossa vida familiar. E eu fiquei pensando quais conselhos, e eu tentei buscar algumas coisas, e eu já estava para falar aqui na igreja alguns pontos, né, que é fruto de uma reflexão, que é um livro que eu tenho, e eu vou tentar hoje trazer um pouco dessas reflexões, vou tentar hoje trazer um pouco mais desses conselhos poderosos de Deus para nossa casa, para nossa família, mas de certo modo envolve o meu relacionamento com a Verlaine e com o meu filho. Envolve o nosso relacionamento familiar com nossos parentes também. No meu livro eu falo da sogra. O primeiro conselho que eu queria pensar com você é: mantenha-se fiel às promessas. Mantenha-se fiel às promessas. Vai ser colocado aqui no telão. Por que esse texto ou essa ideia ela é importante? Eu já contei aqui a história do Fiesta. Quando eu comprei um carro que era do pastor Gerson, um Fiesta, e na reunião familiar para comprar um carro, né, o Aleph participou, e logo depois, primeiro domingo na igreja, o Aleph escreveu com uma pedra no capô do carro, né? E aquilo foi assim muito tenso para nós, porque traz a ideia do valor. Imagina os pais, você compra um carro e está teu filho com uma pedra no capô do carro. Mas nessa conversa para comprar um carro, que ele sentou, nós sentamos para organizar, o Aleph falou assim: vamos comprar um carro vermelho. E quem é pai, naquela década lá atrás, no início do século, tinha um filme chamado Carros, do Relâmpago McQueen, né? Quem é pai nessa fase sabe que é assistir filme, o mesmo filme umas 10 vezes. Como o Alvin e os Esquilos, a gente deve ter assistido umas 150 vezes, pelo menos, né? E como vocês vão ser bastante filhos, vocês vão pegar bastante esse contexto. Ele falou: o carro vai ser vermelho. Mas não dava, porque a proposta que a gente tinha era de um carro cinza, prata, um Fiesta. E eu falei para ele assim: filho, esse não vai dar,
mas o próximo carro vai ser vermelho. Eu falei com meu filho, ele tinha 5 anos na época. Quando a gente fala de manter-se fiel às promessas, é um grande desafio, porque um monte de coisas pode acontecer no percurso, na nossa vida. E no meio desse caminho eu fui parar lá no norte do Brasil, em Rondônia. Eu fui para lá e quando chegamos precisei trocar de carro com 1 ano. Meu carro tinha kit gás e lá não tem gás, ainda que é fronteira com a Bolívia, mas não tem gás veicular. E a gente tinha que trocar de carro e mandar o carro de volta para cá. E eu então já escolhi um carro maior, estava olhando alguns carros mais altos e tudo mais. E eu olhei vários carros, mas na minha mente ficava assim: tem que ser vermelho. Porque você prometeu para o seu filho que ia comprar um carro vermelho. E eu tentei negociar com a minha consciência. E eu falava assim: mas ele só tinha 5 anos. A gente estava numa outra situação. A gente estava vivendo um outro momento. E eu olhava alguns carros, mas nenhum carro era da maneira que aquilo que a minha mente exigia, que fosse um carro vermelho. Porque eu achei também que o tempo já tinha passado e que ele tinha esquecido daquilo. Mas a minha consciência não deixava que eu me esquecesse. E o sentimento que eu tinha era um sentimento meio de fariseu, de ter feito uma promessa que eu já estava pronto para não cumprir. Obrigado, meu amor. Eu não ia usar isso aí, eu estava achando uma expressão melhor, mas não consegui. Ah, pastor, mas o senhor está falando algo de alguém que quer ser muito certinho. Porque foi numa conversa, foi com um garoto de 5 anos, numa condição. Não é a ideia de ser certinho, porque a minha mente não queria que eu cumprisse aquela promessa que eu fiz. Mas eu também sabia, e eu sei hoje, que o exemplo é a melhor e maior aula que a gente pode dar para um filho. O exemplo é a mais forte impressão que a gente pode deixar na vida do nosso filho. E quando a gente pensa nisso, a gente sabe que os relacionamentos são pautados na verdade, na ética. E é um grande desafio você viver e cumprir as promessas que você fez. Porque de certo modo está sobre nós a responsabilidade de sermos verdadeiros naquilo que nós falamos. E que nós somos as cartas de Deus escritas ao mundo, às pessoas. E às vezes é tão fácil nós ultrapassarmos as nossas palavras, porque não registramos. Mas existem palavras que foram ditas diante de Deus e que a gente precisa cumprir. Ou senão a gente precisa colocar diante de Deus e pedir a Ele que nos auxilie a recomeçar. Mas esse é um outro ponto. Não estou querendo aqui ser legalista nem moralista, porque nós temos muitos desafios na nossa vida. Cada um tem uma formação, uma história. Todos nós temos nossas dores. Mas sempre precisamos nos posicionar para cumprir aquilo que nós prometemos. É o seu desafio, é o teu desafio e é o meu desafio. É o meu desafio cumprir as promessas que eu fiz para Deus. É o meu desafio cumprir as promessas que eu fiz para minha esposa, que eu fiz para o meu filho, que eu fiz para pessoas que me cercam. É um desafio que nós temos. E dentre esses relacionamentos, nós não temos muitas escolhas de ficarmos ultrapassando as promessas, e precisamos nos posicionarmos diante de Deus e diante das pessoas. O segundo ponto envolve um pouco o primeiro, porque esse segundo ponto apresenta a ideia de você olhar primeiro para si mesmo.
Porque a tendência de analisarmos as pessoas ou as situações, quando falamos de família, a nossa tendência é olhar aquilo que está diante dos nossos olhos e não nos colocarmos na posição ou na condição do outro. Por isso é um grande desafio a família, é calçar o sapato do outro, é estar na condição que o outro está, é conseguir se enxergar no lugar do outro. E para isso eu me lembro também de uma situação que aconteceu já em Porto Velho, quando aquele garoto que eu falei que fica lá em casa, aprontou uma numa sexta-feira à noite. E eu estava dentro do carro com ele. E quando ele aprontou, a minha mente falou assim: você tem que discipliná-lo. Você tem que dar uma bronca nesse garoto, porque a Bíblia diz que você não pode reter a vara da criança, porque senão ela cresce indisciplinada. Você tem que corrigir, porque quem ama corrige. E eu me enchi de mim mesmo e do meu ego e dei-lhe uma bronca bonita, bíblica, pautada na palavra de Deus, fundamentada. E eu falei assim: vou puni-lo. Eu já falei para ele assim: amanhã, dia da escolinha de futebol, tu não vai. Eu me lembro que ele olhou pelo retrovisor, e os meus olhos fitaram com os dele. E Deus falou no meu coração: se eu te tratasse assim, aonde você estaria agora? Olhe primeiro para si mesmo. Às vezes nós olhamos para o outro, julgamos a atitude do outro, já sentenciamos, mas não conseguimos nos colocar na condição. Não olhamos para nós. Por isso às vezes nós precisamos de um espelho, mas não um espelho somente para nos ver, mas para enxergar nossa alma, para conseguir olhar para dentro de nós e vermos quem nós somos. Que você não é muito melhor do que o outro, que estamos todos na mesma condição diante de Deus, que desfrutamos da graça e da misericórdia dele, que é o amor dele que se manifesta a nós. Se eu fosse te dar um conselho importante hoje, eu falaria isso: olhe primeiro para si mesmo. Olhe para dentro de você. Quando você estiver avaliando o outro, se enxergue primeiro em Deus. Qual é a tua condição em Deus? Se Deus me tratasse como eu estava tratando meu filho, eu estava lascado. Eu estava numa condição complicada. E naquele momento eu aproveitei então para ensinar o meu filho sobre a graça. Pedi perdão para ele, não sei se ele lembra, mas eu registrei, porque aí eu não esqueço. Eu pedi perdão para ele. Falei assim: filho, me perdoe do jeito que eu te tratei. Você não está certo no que você fez, mas eu sei que você não pode ser tratado dessa maneira. Assim como eu também erro diante de Deus, e Deus me perdoa e age com graça sobre a minha vida. Eu quero te ensinar também o que é receber a graça de Deus hoje. Você não merece, mas você amanhã vai poder realizar isso, ainda que você errou. E ensinei ele que precisava se corrigir, pedir perdão em meio àquelas situações. Foi constrangedor. Eu vivi um momento de constrangimento, porque Deus, Ele não sabe simplesmente o que a gente faz, Ele sabe tudo o que a gente pensa. Sabe o que é se sentir nu diante de Deus, despido, quando Ele sabe quem você é em todas as coisas? E às vezes a gente se coloca em situações muito acima daquilo que nós somos. O retrovisor me ensinou que meu relacionamento com Deus é pautado na graça.
e não de uma forma legalista, e a gente precisa aprender a andar pela graça. Por isso, o primeiro ponto fala que nós precisamos ser fiéis às nossas promessas, mas às vezes a gente cai, não consegue, a gente então precisa aprender a se relacionar com Deus também, debaixo dessa graça, dessa misericórdia, sabendo que Ele nos ama, e que se nós nos arrependermos e estivermos diante dEle, recebemos dEle o favor que não é merecido. No teu relacionamento familiar, o conselho que eu posso te dar: olhe primeiro para si mesmo. O terceiro aspecto está em Lucas capítulo 17, verso 14 e 18. É interessante essa história. É a história daqueles homens que foram curados de lepra. E Jesus dá uma direção e diz assim: Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus. Jesus usa isso como uma maneira de ensinar, de forma didática, para ensinar as pessoas que estavam cercando. Mas o contexto é bem claro, diz que só um de 10 pessoas que voltou para agradecer. O terceiro ponto é justamente esse: mantenha-se com uma atitude de gratidão. Uma atitude de gratidão, beleza? Show! Uma atitude de gratidão. Se você analisar a sua vida, você é dependente de outras pessoas. Você não vive somente com o que você consegue para se manter. Já falei aqui várias vezes que eu era sapateiro. Se não há outros sapateiros aqui que podem fazer o seu próprio sapato, você deve usar um sapato que alguém fabricou, que uma loja vendeu. Suas roupas, se você não faz roupa para você, elas são também vindas de lugares, ou no final lá está alguém que fabricou. Sua comida, tem alguém aqui que planta em casa? Que come o arroz que plantou, o feijão que plantou, o boizinho para fazer o churrasco? Eu criava galinha quando eu era adolescente, então de vez em quando tinha lá um ovinho e uma galinha na panela. Mas fora isso, nós dependemos de outras pessoas. Precisamos de outras pessoas. Então o nosso coração, ele deve ser um coração que deve se manter com uma atitude de gratidão ao que os outros fazem ou fizeram. Eu não sei se foi aqui que eu contei a história. Se foi, você vai ouvir de novo, que é para edificar. Não é isso? Quando Deus fala várias vezes, é porque Ele quer frisar a importância daquilo. Eu já contei a história do Yakut. Já ouviram? Alguém já ouviu a história do Yakut? 2, 3. Que bom, que bom. Então é novo para a maioria. Um dia, eu morava aqui no apartamento ainda do BNH do Souzete. Me deu vontade de tomar um Yakut. O que eu fiz? Fui para a geladeira. Devia ser umas 11 horas da noite, mais ou menos. Eu abri a geladeira. O que tinha lá? Um Yakut. Eu falei, eita! Peguei o Yakut. Tirei o Yakut. Quando eu fechei a porta da geladeira, que a cozinha se escureceu, veio na minha mente assim: se o Aleph quiser amanhã, o que os pais fazem quando isso acontece? Devolve para a geladeira. Gente, quando eu fechei a geladeira de novo, a minha mente assim, foi um turbilhão de coisas. Eu falei assim, quando eu encontrava o último pão, quando eu encontrava a última maçã, quando eu encontrava o último de qualquer coisa, eu não era sortudo.
Eu não encontrava aquelas coisas lá porque eu era o melhor e fui na hora certa. Eu encontrava aquelas coisas lá porque os meus pais deixaram para mim. Quando eu tive aquela atitude que eu olhei para trás, lágrimas rolaram do meu rosto, porque eu lembrei da minha mãe, eu lembrei do meu pai. E sabe aquela coisa de adolescente, meio jovem, que a gente acha que os pais são sempre errados? Quando aquilo aconteceu, meu coração se encheu de gratidão. Naquele momento, caíram fichas. A internet conectou. Usando a linguagem de hoje, né? Ficha é para o tempo do pessoal antigo. Mas a internet conectou, o Wi-Fi funcionou. Naquele momento eu vi que na realidade eu deveria ser muito mais grato aos meus parentes. E eu falei, vou ligar para minha mãe, vou ligar para o meu pai para agradecer. Vou ligar pelo que eles fizeram. Porque até então meu coração não conseguia conectar aquelas coisas. E com 30 anos de idade que eu consegui ter alguns feedbacks da minha história. Às vezes a gente tem que ter uma atitude de mais gratidão com as pessoas que nos cercam. De mais gratidão a Deus. Às vezes a gente tem uma atitude muito de se vitimar. Mas a gente não consegue enxergar as coisas como pessoas que nos beneficiaram em algo. Alguém que no mínimo abriu mão de algo para que a gente pudesse chegar onde chegou. Isso envolve família. Filhos precisam reconhecer o que os pais fizeram. Pais precisam reconhecer o que as esposas fazem. Esposas precisam reconhecer e ter uma atitude de gratidão ao esposo, porque às vezes a gente não sabe ainda se expressar. Eu brinco que meu pai não sabe falar, eu te amo. Mas às vezes num ambiente tão fácil que a gente constrói isso, é mais fácil. Mas a primeira vez que eu fui falar eu te amo para minha mãe, gente, foi uns 5 minutos parado na frente dela. Falei assim, mãe, eu tenho que falar algo contigo. Ela parou na minha frente, ela, pode falar. E era um bolo na garganta, não saía. Porque na minha família a gente não tinha naqueles parentes, né? Na família hoje temos, mas nos meus parentes a gente não tinha esse costume de falar eu te amo. E eu fiquei 5 minutos com um bolo na garganta, até parecer que aquilo tinha que descer, sair, para que eu conseguisse falar para minha mãe que eu a amava, que isso deveria ser algo tão normal, tão simples, uma atitude prazerosa, mas para mim foi um peso. Foram 5 minutos tentando falar para minha mãe que eu a amava, para o meu pai, de poder falar para ele eu te amo. E hoje eu ainda brinco, falo para ele eu te amo, aí abraça ele e fica assim, é. Porque às vezes a gente não constrói esse tipo de relacionamento. Se eu pudesse te dar então mais um conselho para a família hoje, seria esse: mantenha na tua casa uma atitude de gratidão, de reconhecimento, de valorização do outro, de reconhecimento da importância que o outro tem para você. O problema é quando nós já reconhecemos, mas a gente não tem mais oportunidade de expressar gratidão. Então, se há tempo ainda, façam. 4º tópico. Esteja pronto para recomeçar. Isso é importante. Porque a gente está falando de tudo isso aqui, mas às vezes a gente não quer recomeçar. E a gente precisa ter esse conselho e segui-lo. Esteja pronto para recomeçar. Um dia eu estava conversando com um amigo muito chegado. Alguém próximo e que hoje eu já não tenho mais como conversar com ele. E ele estava contando de uma experiência pessoal.
Ele estava falando que um dia ele parou na porta de um elevador. Ele foi levar um filho para uma consulta. Ele disse que parou na porta do elevador e começou a conversar com algumas pessoas. E ele se distraiu e o filhinho dele entrou no elevador e subiu no prédio. E se perdeu. Ele disse que foi subindo andar por andar, procurando o filho. E ele disse que quando achou o filho, o desejo era dar uma bronca. Coisa de pai. Mas ele falou assim: eu preciso ensinar algo para o meu filho com essa situação. Ele desceu com o filho, todos os andares. E ele parou na porta do elevador e falou assim: meu filho, quando você se perder em qualquer situação, até mesmo na tua vida, a coisa mais certa a se fazer é voltar para o lugar aonde você se perdeu. Que é a oportunidade que nós temos de recomeçar. Às vezes, precisamos voltar para onde nos perdemos. Precisamos reiniciar. Precisamos recomeçar. E o elevador é um símbolo disso. Essa história fala do elevador, quando ele leva o filho e diz assim: nós precisamos começar de novo quando a gente se perde no meio do caminho. E a Bíblia apresenta algo extraordinário, que é o poder e a oportunidade que nós temos de recomeçar. Recomeçar, assim como Lázaro teve a oportunidade de recomeçar. Imagine Lázaro. Sai do túmulo e agora ele pode recomeçar, fazer tudo diferente, ter atitudes diferentes. Quem sabe ele olhando aquela história, tanto de Maria quanto Marta, naquele negócio de uma estar aos pés de Jesus e a outra preocupada no servir. Quem sabe ele poderia ressignificar aquela história para ele. Quem sabe ele criticou uma ou criticou outra, e agora ele pode recomeçar no seu entendimento e fazer diferente. Quem sabe a gente pode recomeçar no nosso ministério, a gente pode recomeçar na nossa família, a gente pode recomeçar como filho, a gente pode recomeçar o nosso relacionamento com Deus. A gente pode recomeçar a nossa espiritualidade. A gente pode recomeçar um monte de coisa, porque a gente tem oportunidade de recomeçar. Esteja pronto para recomeçar. Tenha um coração humilde para recomeçar. Tenha coragem para recomeçar. Seja responsável ou tenha autorresponsabilidade. Não viva se vitimando, diz assim: eu não posso porque acabaram com a minha vida, as pessoas fizeram isso, aquilo, outro. Assuma o seu papel, entenda onde você errou, tenha coragem de se humilhar, pedir perdão e recomeçar. Saia desse papel de vítima. Encerre o ciclo contínuos de erro e recomece. Recomece agora olhando para trás e vendo onde você errou e diz assim: eu preciso então mudar essa atitude, porque agora você já tem um mapa muito melhor do que você tinha antes. Você já sabe aonde errou em decisões do passado, mas também não deixe de recomeçar. Pode ser que as condições não sejam as melhores, mas não deixe de recomeçar. Esteja pronto em Deus para recomeçar. E o quinto e último ponto: permita-se ser perdoado e perdoe. Permita-se ser perdoado e perdoe. Salmo 133, verso 3. Esse eu acho que eu já falei aqui. Se não falei também, vou falar. Salmo 133, verso 3. Diz assim: é como o orvalho do Hermon,
que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Olhando nos mapas, porque eu só vou em Jerusalém, em Israel ano que vem. Deixa eu, né? Vamos liberar palavras. Mas olhando nos mapas, é muito interessante essa configuração. Porque nós temos o mar Mediterrâneo, nós temos ao norte o Monte Hermon e ao sul nós temos o deserto. E essa configuração climática ali, geográfica, faz algo muito interessante sobre essa região. A questão úmida do mar, fria do Monte Hermon e do calor do deserto faz um orvalho descer naquele lugar. E aquele orvalho fazia a terra produzir. Aquele orvalho que regava a terra e fazia a terra produzir. Ele diz assim, é como o orvalho que faz produzir, mas ele começa dizendo que é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão e vem sobre a barba. O óleo simboliza o Espírito que estava sobre o sacerdote, mas é também no Novo Testamento apontado como o Espírito que viria sobre nós e foi derramado sobre a minha vida e sua vida. Só que para que a gente receba isso, a gente tem que aprender a receber o perdão de Deus. E a gente precisa também aprender a perdoar as pessoas. Eu sei que é o maior desafio que a gente tem. Conseguir perdoar pessoas que nos feriram. Aprender a perdoar coisas que são maiores do que aos nossos olhos nós somos capazes de perdoar. Coisas que ofenderam nossa honra, coisas que nos diminuíram, coisas que nos marcaram profundamente. Só que na realidade, a gente precisa disso. Um dia a gente, nas nossas crises em casa, eu me lembro que eu fui para um culto, lá na igreja do Alto da Serra. E na época já era o Gerson que estava lá. Eu não sei se eu ia pregar, ia só participar de um culto. E aqueles estresse familiar, sabe como é que é? Tá atrasado, você não sai agora, aquela coisa que já... Bora, aquela coisa assim. E no final eu saí, deixei Verlândia. Eu falei, não vai comigo não, vai ficar aí. Foi embora sozinho. E eu entrando no meio da igreja, lá era uma quadra. Eu no meio assim da quadra, já quase fazendo embaixadinha. No meio da quadra, eu falei, não é possível, Senhor, isso não dá certo, não vai ser assim. Eu pensei assim, Deus, seria tão bom se a gente tivesse um botãozinho de reset, para dar uma resetada de vez em quando. Quem é casado sabe que às vezes a gente precisa dar uma resetada, né? Apagar algumas coisas. Eu falei, ia ser tão bom se eu não lembrasse de nada disso. Dar uma resetada, apagar essas coisas que eu fiz e que eu também recebi. Para esquecer. Ao mesmo tempo minha mente veio assim, mas se você apagar as coisas, você vai esquecer também quando você a conheceu. Você vai esquecer quando você recebeu a notícia que ela estava grávida. Você vai esquecer do primeiro beijo. Ali eu falei assim, vou casar com essa mulher. Você vai esquecer do teu casamento. Então na realidade, eu falei assim, Senhor, então como que vai ser resolvido? Ele diz assim, eu tenho um reset. Não é do jeito que você quer. Eu tenho uma maneira de fazer que essas coisas sejam amenizadas. Na realidade, eu só trabalho na vida das pessoas não apagando as suas memórias, mas curando suas memórias, sarando suas feridas. Eu curo as pessoas quando eu derramo bálsamo sobre elas.
E esse texto, ele apresenta muito isso. Ele fala do óleo que vem, o óleo que é derramado, o óleo que traz a comunhão, do relacionamento do homem com Deus, mas também do homem para com o homem. E ele diz assim, é algo tão sobrenatural, que quem olha diz assim, não é possível sair algo dali. Mas ele apresenta justamente uma impossibilidade, um lugar que não está chovendo, mas recebe frio de um monte, o ar úmido do mar, um lugar seco, e ali onde não há possibilidades, Deus derrama uma bênção e lá frutifica e cura. Lá acontece o milagre da frutificação. E a gente então é inserido dentro de um ambiente que a gente precisa de cura. Mas a gente tem que ter coragem de perdoar e sermos perdoados. A gente tem que ter coragem de abrir e falar assim, Senhor, eu não sei nem como eu vou fazer isso, mas eu preciso perdoar e eu preciso ser perdoado. Eu preciso de cura, eu preciso de restauração. Tenha coragem de se expor a um ambiente de cura, que é a presença de Deus. A gente está aqui diante de uma diversidade de pessoas, de configurações diversas. Mas essa palavra serve para todos nós que precisamos de cura em nossa vida. Cura para pessoas que a história não é tão boa e que no meio do caminho se perderam ou colheram coisas que outros plantaram. A gente precisa de cura. Existe um reset em Deus, quando Ele traz a cura e o bálsamo do Espírito sobre a nossa vida. Eu acredito que nós estamos aqui recebendo esses conselhos, porque Deus quer nos abençoar.